Olá, confira os destaques de hoje no Ubra Notícias. Com quase 10 anos de atraso, obra prevista para a Copa de 2014 é entregue em Porto Alegre. Mortes por dengue sobem no Rio Grande do Sul e Brasil bate recorde de óbitos. Vendas de veículos novos aumentam 11,60% no primeiro trimestre de 2024. É agora no Ubra Notícias. A última etapa da obra da Tronco foi entregue em Porto Alegre. Duplicação na avenida iniciou para a Copa de 2014, mas foi finalizada quase uma década depois. A avenida foi liberada para o trânsito na manhã de hoje. São 6 quilômetros que ligam a Zona Sul a Leste. Neles foram construídos corredores de ônibus e ciclovias. O investimento total foi de R$ 122 milhões. Verbas provenientes de contratos de financiamento, mas que não garantiram agilidade nessa obra. A duplicação iniciou em maio de 2012 e estava prevista para ser finalizada para a Copa de 2014, que aconteceu no Brasil. Uma das justificativas para o atraso foi o reassentamento dos moradores que ficavam no trecho. Cerca de 1.500 famílias viviam na área. Segundo a Prefeitura, as melhorias no local devem reduzir em 20% o tempo de ligação entre a Zona Sul de Porto Alegre e bairros como Menino Deus e Azenha, além de agilizar o acesso à região central. O trecho está liberado, mas nos primeiros dias os agentes da EPTC vão estar no local para orientar os motoristas. O trânsito conta com algumas mudanças. No sentido bairro-centro, foi liberado da Teresópolis para Moab Caldas entre a Travessa Viamão e a Carlos Barbosa. Já no sentido centro-bairro, a liberação ocorre no acesso da Rua Bispo Laranjeira para Gomes Carneiro, assim como na passagem da Gomes Carneiro para o centro, cruzando a Avenida Tronco. O Rio Grande do Sul chegou a 60 mortes por dengue e o total de casos confirmados já ultrapassa os 51 mil. Dos 497 municípios, apenas 31 ainda não estão infestados pelo mosquito causador da dengue. As cidades que mais registram óbitos são São Leopoldo, com 8 mortes, Novo Hamburgo, com 7, seguido por Santa Rosa e Tenente Portela, com 5 mortes cada uma. As vítimas mais recentes são 2 homens e uma mulher, um com 60 anos de Tenente Portela com doenças pré-existentes e outro de 84 de Criciúmal, sem comorbidades. A mulher possuía 61 anos e era moradora de Cruz Alta e tinha comorbidades. A situação também é preocupante no Brasil. Em apenas 13 semanas, o país ultrapassou as 1.100 mortes por dengue, uma taxa nunca antes registrada no Brasil. São quase 3 milhões de casos prováveis da doença. Entulhos acumulados pelas ruas também podem ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Em Canoas, esses lixos começaram a ser retirados das vias e calçadas com a operação Choque de Limpeza, que foi retomada. A quantidade de materiais espalhados pelas ruas do bairro Niterói, em Canoas, surpreendeu as equipes que iniciaram logo cedo a limpeza. Acúmulos de lixo, como árvores e galhos caídos, e materiais descartados de forma inadequada foram retirados das vias. A preocupação maior é com o possível aumento de casos de dengue. E nós percebemos, até ficamos surpresos com a quantidade de lixo que nós encontramos nas ruas, né? E além da preocupação com a quantidade de lixo, nós ficamos preocupados com possíveis focos, né, de criadores de mosquito da dengue, porque como choveu o final de semana, alguns pontos ainda estavam com água acumulada ali, né, como nós estávamos verificando. Então, nos preocupou a quantidade de lixo e a quantidade de possíveis focos de criador do mosquito da dengue. Além da retirada dos materiais, foram feitos trabalhos de capina, roçada e varrição de praças e áreas verdes. A operação vai passar por todos os pontos de Canoas, cada semana em uma região diferente. Claro, seguindo um cronograma, né, nós trabalhamos o choque de limpeza uma semana em cada quadrante. Então, de segunda a sexta-feira, nós ficamos numa região, né, nessa região dessa semana, é a Sudeste, onde vão fazer Niterói e Nossa Senhora das Graças, né? Na outra semana nós vamos para uma outra região e um outro quadrante ainda definido, né, de forma estratégica, mas a princípio é para ser a região do Guajuviras, né, seguindo um cronograma de sentido anti-horário, digamos assim, da cidade.
mas nós passaremos por todos os bairros e todos os quadrantes. Essa retomada da Operação Choque de Limpeza é feita pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e conta com o apoio da pasta do Meio Ambiente e das subprefeituras. Mas o principal desafio ainda é conscientizar a população sobre o descarte correto. Aqui na prefeitura na cidade de Canoas, a prefeitura administra 5 ecopontos. Então nós temos 5 ecopontos, né, em posições estratégicas, né, incluindo todos os quadrantes da cidade, e também mais 7 ecopontos containers, né, que estão espalhados pela cidade para a colocação de objetos menores, como garrafas, metais, pilhas, né. Então tem opções, né, a gente vai trabalhar agora novamente, né, com o intuito de conscientizar a população. Alguns casos de furto de cães de raças pequenas foram registrados em Canoas. A Polícia Civil alerta para os cuidados que devem ser tomados para evitar esse crime. Cães de raças pequenas são alvos de criminosos em Canoas. A Polícia Civil alerta a comunidade sobre os furtos dos animais que vêm ocorrendo com frequência. O cão sumiu, né? Tem uma indicação de que houve um furto, uma apropriação desse cachorro, vem até a delegacia mais próxima e registra a ocorrência. A gente sempre pede e instrui, né, que a vítima sempre esteja com esse cachorrinho, sempre visualmente, enxergando ele, que tenha algum sinal de identificação nesse cachorro, como o nome do proprietário, telefone, para quem acha, né, a gente sempre parte do pressuposto de que uma boa pessoa achou para que possa entrar em contato, né. Mas é muito difícil, porque quem está disposto a furtar não vai levar essas situações em consideração. No dia 30 de março, um cão da raça Yorkshire foi roubado em frente a um condomínio. O caso chegou na polícia, que o resgatou e devolveu às suas tutoras. Estava nessa delegacia, no meu serviço, quando chegou um casal falando a respeito do desaparecimento de um cão. E eles nos trouxeram algumas informações que esse cão teria sido pego por uma outra pessoa e levado para essa casa dessa outra pessoa, né? E essa pessoa teria se negado a devolver o cão aos reais proprietários, né? E agora nós estamos aqui em frente ao condomínio do Barney, o cãozinho que foi resgatado e devolvido aos seus donos. É aqui no bairro Olaria e nós vamos ver como é que ele tá. Então agora a gente está aqui na sala do Barney, né, com a Ana e com a Márcia, as tutoras dele. Vamos entender melhor como é que foi esse caso, até para as pessoas, né, que estão assistindo, também ter esse cuidado para não acontecer isso com seus cachorrinhos, né? Nos conta então como é que foi a situação no dia. Quando ele saiu do nosso condomínio, uma família pegou ele, né? E quando a gente descobriu, a gente já publicou nas redes sociais, a gente foi em toda a vizinhança, de casa em casa. Era no domingo de Páscoa, então tinha muitas famílias reunidas, a gente parava em todas as casas, mostrando a fotinho dele, meu telefone, passando todas as informações e encaminhando aqui para o nosso condomínio, né? Então, a gente recebeu, na segunda-feira, uma denúncia anônima, né, de que ele estaria numa casa, no condomínio tal, no bloco tal, deu todas as informações pra gente, né. A gente foi até esse local, que não é no nosso condomínio, é em outro aqui da vizinhança, e tentou falar com eles para conseguir o Barney de volta, né. O Barney tá com a gente há 7 anos. É muito tempo. Desde bebezinho a gente ensinou tudo para ele, então é a alegria da minha mãe. A gente procurou a delegacia e daí a gente encontrou ali na 3ª delegacia um atendimento maravilhoso. Então, desde o início, desde que a gente chegou super aflitos, né, contando a história para eles, o que tinha acontecido, eles nos recepcionaram de uma forma absurda, assim, de boa, né? E então a gente conseguiu recuperar ele, graças a eles. A melhora no desempenho automotivo no Rio Grande do Sul foi destaque em coletiva realizada pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado. A comercialização de veículos elétricos também teve um crescimento significativo. Os dados do Sincodiv mostram um aumento de 151,8% nas vendas no segmento de autos e comerciais leves, elétricos e híbridos. Óbvio que tu ainda tem uma base muito baixa e que os carros elétricos estão se posicionando no mercado. A gente não sabe o tamanho deste mercado, se ele vai ser 5%, 8%, 10%.
do mercado de automóveis. Agora, a entrada dos elétricos não inviabiliza as outras tecnologias, como os veículos híbridos e a combustão. São todos produtos, na verdade nós estamos vivendo uma transição de tecnologia, onde cada uma dessas tecnologias novas vai ocupar um espaço dentro do cenário automotivo do Brasil. No primeiro trimestre de 2024, o Rio Grande do Sul apresentou um cenário positivo nas vendas de veículos. O setor de veículos novos teve um crescimento de 11,60%. Esse resultado acontece após uma década de perdas significativas nas vendas. Em 2013, o mercado gaúcho comercializava cerca de 27 mil unidades mensais. Em 2023, esse número já havia caído para 14 mil. Só o percentual que nós tivemos de queda, esses 1,8% que o Rio Grande do Sul deixou de vender na última década, isso representa 297.200 unidades no estado, entre todos os veículos. Específico entre automóveis e comerciais leves, são 157 mil veículos que nós deixamos de vender nos últimos 10 anos. Outro dado que chama atenção é o envelhecimento da frota gaúcha. O Rio Grande do Sul possui mais de 7.600.000 automóveis. Quase metade não paga IPVA por ter mais de 20 anos de uso. Se a gente voltar um pouquinho no passado, nós vamos passar um comparativo com 10 anos atrás, em 2013, nós tínhamos em torno de 35% dos automóveis que não pagavam IPVA. Ou seja, nos últimos 10 anos, nós envelhecemos demais a nossa frota aqui no Rio Grande do Sul. As expectativas das entidades que representam o setor para o ano de 2024 são de um crescimento de 10% nos emplacamentos. Mas ainda existe uma preocupação com a perda de competitividade do estado gaúcho. Nós vamos crescer, mas nós estamos perdendo a 7ª posição em emplacamentos para o estado de Goiás. É preocupante o que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul, e se vocês olharem, o que mais nos preocupa é o seguinte: Santa Catarina tem 2/3 da população do Rio Grande do Sul, já emplaca mais carros do que nós desde 2020. Uma fuselagem de um avião despertou a curiosidade da população nas ruas de Porto Alegre. A estrutura de um Boeing foi transportada do bairro São José, na zona norte da capital, até a Avenida Padre Cacique, em um percurso de 10 quilômetros, sendo carregada por uma carreta na noite de ontem. A estrutura será preparada para receber a atração Avião Alegre, que deve ocorrer entre o final de abril e o início do mês de maio. Maiores detalhes do evento serão divulgados nas próximas semanas. A proposta é oferecer entretenimento no interior da aeronave, que ficará ao lado do estádio Beira-Rio. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.